Fala pessoal, como eu prometi no vídeo passado, hoje nós vamos resolver questões sobre o tema de atribuições econômicas do Estado, tá bom? Não vamos demorar aqui, vamos já começar e eu tenho certeza que vai ajudar bastante você a fixar o conteúdo. Então a primeira questão que eu trouxe já foi uma questão do CNU do ano passado, tá? Da prova de conhecimentos gerais, que trouxe aí o tema de finanças públicas, e a questão diz o seguinte: existem três funções básicas do governo que buscam mitigar as ineficiências dos mercados numa economia. A gente já viu, né, na aula passada, que é a função alocativa, função distributiva e função estabilizadora. O exercício dessas funções não terá o seguinte resultado. Então ele quer saber o seguinte: as funções, né, alocativa, distributiva e estabilizadora, como nós vimos na aula passada, elas buscam conseguir algumas coisas. E ele está dizendo que aqui nas afirmativas existe uma que não é o resultado esperado aí por essas funções do Estado. Então você lê com calma, tenta responder, pausa o vídeo aí que eu já vou responder. Muito bem, né? Vamos lá, lê com calma. Ó, aumento das assimetrias de informações. Vocês lembram na aula passada se eu falei alguma coisa sobre assimetria de informação? Não, né? Então esse aqui já seria o nosso gabarito. As funções econômicas do Estado, as atribuições do Estado não buscam aumentar a simetria. O que seria essa simetria? Quando a gente fala de simetria, a gente tem a ideia de igualdade. Quando a gente fala de assimetria, que é o caso aqui, a gente tem a ideia de desigualdade, desigualdade de informação. Imagina que você vai comprar um veículo usado e você não tem o histórico, né, daquele carro, as trocas de óleo que ele teve, as manutenções que ele pode ter tido, ou se ele já teve alguma colisão com outro veículo, etc. Mas a pessoa, o proprietário que está te vendendo o carro, ou a concessionária, ele sabe o que aconteceu com aquele carro, né? E muitas vezes ele tenta maquiar, ele tenta dar um jeitinho ali para você pensar que aquele carro ali é praticamente novo. E muitas vezes não é. Então, nesse caso aí, a gente tem uma assimetria, né? Ou seja, um lado tem mais informações e o outro tem menos informações. Com relação à atividade econômica, o ideal é que os dois lados tenham informações relevantes e suficientes para tomar a melhor decisão. Então é isso que o Estado vai buscar. O Estado não vai tentar aumentar a assimetria, mas sim a simetria de informações, por isso essa daqui está incorreta. Vamos ver rapidamente aqui os próximos. Estabilização de preços, aqui é função estabilizadora. Fornecimento de bens e serviços, função alocativa. Redução da desigualdade, função distributiva. E regulação da oferta de monopólios, aqui é a função estabilizadora. A gente está falando aqui de... Não chega nem a ser estabilizadora, que é mais uma questão de regulação, né? Que é a questão aí de evitar monopólios, tá bom? Então vamos lá. Questão 2 ainda, ó, do CNU do ano passado, aqui em conhecimentos específicos, no bloco 7, foi a prova da tarde. Vamos ler aqui. Dentre as funções, atribuições econômicas clássicas do Estado, que possuem reflexo sobre o orçamento público, verifica-se a função alocativa. Essa função atua. E aí ele quer saber onde que atua a função alocativa. Pausa o vídeo, lê com calma as afirmativas e tenta responder. Gente, é muito importante que você tente responder, tá? Para que você possa verificar se você realmente está aprendendo, tá bom? Então já volto com a resposta. Vamos lá. Então, a função alocativa, a gente já viu que ela está ligada à oferta, né, pelo estado de bens e serviços, né, foi o que a gente viu na aula passada, buscando aí reduzir, né, as falhas de mercado. Então, ela vai trazer aqui uma diminuição das falhas de mercado. Então, a gente sabendo disso, vamos para as afirmativas. Política monetária, isso aqui está ligado à função estabilizadora, tá? Nível geral de preços também, ó, estabilizadora. Falhas de mercado, justamente aqui, ó, função alocativa, letra C. Nas alterações da alíquota tributária, nada a ver. Aqui pode estar ligado à função distributiva ou até mesmo à função estabilizadora, dependendo do contexto. Nas obras públicas, obras públicas que visam absorver parcelas desempregadas da mão de obra. Gente, essa alternativa aqui foi um distrator, tá? O que é um distrator? É quando ele põe a alternativa que parece estar certa, mas ela tem alguma coisa que torna ela errada. E o distrator é justamente isso aqui, ó. Visam. Quando a gente fala visam, a fim de, com o objetivo de, aquilo ali é o centro, né? O que aquilo ali está buscando. Vocês vão ver que nesse assunto isso é muito usado para fazer uma questão ficar incorreta. E muita gente boa cai por conta disso, tá? Então preste atenção. Quando ele fala assim, visa absorver parcelas desempregadas, perceba que ele está buscando, por meio disso aqui,
combater o desemprego. Se ele está buscando combater o desemprego, ele está buscando melhorar aí os índices, né, de empregabilidade. Isso aqui estaria mais ligado à função estabilizadora. Também, se ele trouxesse aí uma explicação a mais, que o objetivo disso seria reduzir as desigualdades, poderia até ser função distributiva, mas função alocativa não é, porque a função alocativa ela não busca aqui reduzir, por exemplo, o desemprego, tá? Isso aqui está mais associado aí à função estabilizadora, por conta disso está errada a letra E, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Vamos para 3. Questão recente, 2025, agora do CESP-SEBRASP. Eu vou trazer de outras bancas, tá? Porque no caso do CNU só houveram essas duas questões, mas porque também só houve uma prova, tá? Provavelmente no próximo CNU vai ter novamente essa cobrança, então fica atento. Aqui é uma questão de julgar certo ou errado. Ele fala aqui, ó, a função alocativa do orçamento público prevê a utilização como instrumento de ajuste da distribuição de renda mediante a transferência de recursos públicos às famílias mais necessitadas. Então, lê com calma aí, tenta responder, pausa o vídeo que eu já vou responder. Muito bem, olha só, ele está falando aqui, ó, de distribuição de renda pela transferência de recursos públicos às famílias menos necessitadas, que seriam os programas sociais, né? Por exemplo, Bolsa Família, etc. Gente, a função do Estado que busca redistribuir renda, né? Diminuir as desigualdades, é a função distributiva, não é alocativa. Por isso aqui está errado, tá bom? Acredito que essa aqui foi tranquila, você não teve dúvida. Então vamos para a próxima. Quarta questão aqui para o cargo de contador, né? Questão recente, 2025, diz o seguinte: qual das alternativas abaixo descreve corretamente a função alocativa do orçamento? Ó, função alocativa. Pausa o vídeo, lê as alternativas, tenta marcar que você acha que está correta, que eu já volto com a resposta. Vamos lá. Ó, letra A diz o seguinte: reduzir desigualdades. Gente, reduzir desigualdades, função distributiva, você já nem perde tempo. O objetivo de ajustar níveis de emprego, inflação, isso aqui é estabilizadora. Está relacionado à definição de políticas públicas para melhorar a distribuição de renda e garantir acesso de bens e serviços essenciais. Gente, ó, está ligada à definição de políticas públicas para melhorar distribuição de renda. Quando a gente fala de melhorar a distribuição de renda, a gente está ligado aqui na distributiva. E acesso a bens e serviços essenciais, aqui sim seria alocativa, mas como você precisa analisar a afirmativa inteira, né? Ela traz aqui duas funções, né? Duas formas de atuação do Estado, então estaria incorreta, tá? Então presta muita atenção, às vezes é bom ler completamente aí a afirmativa. Letra D, visa corrigir falhas de mercado, joia. Garantir a oferta de bens e serviços, perfeito, especialmente aqueles que não seriam fornecidos de forma eficiente pelo setor privado, perfeito, função alocativa aqui, como a gente viu aí na aula passada. Função alocativa, corrigir falhas de mercado por meio da oferta de bens e serviços públicos, que geralmente não são aí oferecidos de forma eficiente pela iniciativa privada. A alternativa E, atua diretamente na regulação de preços, moeda, que é função estabilizadora, tá bom? Letra D, acredito que tenha sido tranquila essa questão. Vamos para a próxima. Caso tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Quinta questão. Aqui 2025, ANM, questão SEBRASP. Vamos lá. Para uma questão de julgar novamente, o Estado pode atuar na economia por meio da regulação, do fornecimento direto de bens, dos serviços, da arrecadação de tributos, visando corrigir falhas de mercados e promover o bem-estar social. Ele quer que você julgue se essa afirmação aí está correta. Pausa o vídeo, se precisar ler novamente, tá? Tenta responder que eu já volto com a resposta. Então, no vídeo passado, né, nós vimos que o Estado, ele intervém na economia e ele vai buscar aí corrigir algumas coisas, né? E ele tem meios de fazer isso acontecer. A gente viu que tem a questão da regulação, corrigir falhas de mercado a gente viu também, fornecimento de bens e serviços a gente viu também, e o fim aqui vai ser produzir aí o bem-estar social. Então aqui, ok, correta, sem erros a afirmativa, tá bom? Questão tranquila, vamos para a próxima. Questão 6. Gente, eu tô correndo um pouquinho para que o vídeo não fique muito grande, tá? Eu sei que muita gente tem dificuldade de ver vídeos maiores, mas caso você queira aí, pode ir pausando, tá? Pode ir lendo com calma. Eu até recomendo que você faça isso e tente sempre responder, porque é muito importante que você verifique se você está entendendo, tá bom? Vamos lá. VUNESP 2025 diz o seguinte: por meio da parceria público-privada,
privada, PPP, o governo de São Paulo, governo federal e a futura concessionária, né, que é a iniciativa privada, irão construir um túnel de 870 metros de extensão entre as cidades de Santos e Guarujá, instalados embaixo do mar. Atualmente, a travessia é feita por balsa e por cerca de 400 quilômetros de rodovia. Trata-se de uma das funções do setor público, qual seja, e ele está dizendo, essa construção aqui, de iniciativa público-privada, para a construção de um túnel, né, que vai ligar da cidade de Santos ao Guarujá, ele quer saber qual das funções do Estado, né, está atrelada a essa atividade. Então, pausa o vídeo, lê, se precisar, o texto de novo, lê as alternativas, tenta responder que eu já volto. Muito bem. Gente, aqui você percebe que ele não está falando sobre redução de desigualdade de renda, né, nem social. Também ele não está falando sobre estabilização de preços, nem de indicadores econômicos. Então, sobra para a gente a função alocativa. O que é que o Estado está fazendo aqui? Ele está alocando recurso público aí para tentar resolver um problema público, né, ofertar um bem, um serviço, etc. Então, nesse caso, letra A, função alocativa. Não é distributiva, não é fiscalizadora, nada a ver, reguladora tampouco, nem produtiva. Letra A seria a resposta. Vamos para o próximo. Essa questão aqui eu trouxe de propósito, tá? Porque o que acontece? As provas do CNU, pelo menos a do ano passado, várias questões, né, da prova tiveram um texto muito grande. E o que acontece? Muitas vezes esse texto ele só serve para cansar e atrapalhar o candidato. Você começa a ler o texto, você já fica nervoso, né? Porque você acha que não tem tanto tempo, você quer responder o mais rápido possível. E aí você se depara com um texto muito grande, e muitas vezes na leitura desse texto ela acaba sendo cansativa, vendo muitos termos técnicos e coisas que você não estudou, que você nunca viu, e você começa a ficar nervoso. Então, o que é que eu recomendo quando você se deparar com a questão dessa? Leia o comando da questão, ó, o finalzinho aqui. Eu trouxe na página seguinte para a gente verificar, ó, do jeito que está aqui, ó. Assim quando o governo... Tá aqui, ó. Assim quando o governo... Então, vamos lá. Necessita intervir na economia de forma a garantir o fornecimento de bens e serviços não oferecidos de forma adequada pelo sistema de mercado, ele está exercendo uma de suas funções clássicas, assinale. Perceba que, pelo comando da questão aqui, ele já me traz as informações que eu preciso para responder. Ele está dizendo, quando o Estado fornece bens e serviços que não são eficientemente ofertados pela iniciativa privada, ele está fazendo qual de suas funções? Perceba que o texto aqui ele se tornou totalmente irrelevante, não precisa desse texto para responder. Então vamos lá, nesse caso, pausa o vídeo aí, lê as alternativas e tenta responder que eu já volto. Muito bem. Gente, quando o Estado já estão cansados até, né, de me ouvir falar isso, eu sei. Quando o Estado ele vai fornecer bens e serviços que não são ofertados de forma adequada pelo mercado, a gente está falando de função alocativa. Não é reguladora, não é mantenedora, não é estabilizadora, nem distribuição ou redistribuição, nada a ver com isso aqui. Função alocativa, questão muito simples até, sem dificuldade, mas como ela põe esse texto aqui gigante, isso aqui pode assustar muita gente e fazer muito candidato bom até se perder, ficar nervoso e acabar perdendo aí uma questão que teoricamente é simples por conta aí da forma como ela foi elaborada realmente para assustar, tá bom? Vamos lá, questão 8ª agora. Questão do Sebrasp, ó, analista judiciário, TRF 6ª região. É questão de julgar. A intervenção do Estado na economia é prescindível no caso de mercados incompletos, definidos como aqueles em que determinado bem ou serviço não é ofertado, ainda que seus custos de produção estejam abaixo dos preços que potenciais consumidores estariam dispostos a pagar. Então, lê com calma aí, tá? Tenta responder que eu já volto com a resposta. Muito bem. Gente, eu trouxe essa questão aqui também, porque assim como a questão passada ela tenta confundir o candidato por conta de um texto muito grande, essa aqui não tem um texto muito grande, mas ela tenta pegar o candidato na questão da gramática, na questão da língua, na questão do português. Essa palavra aqui, ó, prescindir, eventualmente ela aparece em prova, porque é uma palavra pouco usada, né? Pouquíssimas pessoas, ou pelo menos eu nunca vi ninguém utilizando isso no dia a dia. Geralmente a gente fala que é imprescindível, algo imprescindível é algo que a gente precisa muito. É imprescindível que eu me alimente para sobreviver. Agora, prescindir é o oposto. Quando eu falo prescindir, ó, de acordo com o dicionário, é verbo transitivo indireto e significa passar sem, ou seja, não é necessário, não é importante. Pôr de parte, deixar de lado, deixar para lá. Renunciar, rejeitar.
Dispensar, não precisa, não quero. Ou seja, prescindir é dispensar. Prescindir é dispensar. Imprescindível é indispensável. Prescindir é dispensar. Então vamos ler agora, trocando aqui, ó, prescindível por dispensar. A intervenção econômica do Estado na economia é dispensável ou é desnecessária no caso de mercados imperfeitos, definido como aqueles em que determinado bem ou serviço não é ofertado. Gente, a gente já viu que quando algum bem ou serviço não é ofertado e ele é demandado pela população, o Estado precisa intervir e ofertar esse bem e serviço. A gente já viu aqui vários exemplos na aula passada. Então, está errado. Não é prescindível, é indispensável. Se o mercado, né, o mercado privado, ele não está ofertando certo bem ou serviço que a população demanda, o Estado deve, ele tem que intervir e oferecer esses bens e serviços. Ainda que seu custo de produção esteja abaixo dos preços potenciais, sim. Muitas vezes o Estado, eu dei até o exemplo da questão do câncer, né? Muitas vezes o custo para se tratar o câncer é muito grande e o Estado ele não vai conseguir recuperar esse valor, mas é um serviço necessário. Então, ainda que o custo seja muito maior do que algum benefício econômico que o Estado possa receber, é importante que seja aí ofertado à população, tá bom? Então, nesse caso aqui, está errado por conta da palavra prescindível. Então, perceba que muitas vezes você estudou, você está afiado no conteúdo, sabe quais são as atribuições, né, do Estado, mas uma palavrinha pode complicar a sua prova. Então é muito importante resolver questão de prova para que você não caia nessas pegadinhas, tá bom? Por isso que eu estou trazendo aqui. Questão 9, questão aqui ó, também da TRF da 6ª Região, diz o seguinte, na questão de julgar, são funções do Estado as políticas alocativas e distributivas, cabendo a função estabilizadora ao mercado, que se autoajusta em função da flexibilidade de preços e salários, tá bom? Lê com calma, pensa um pouquinho aí, pausa o vídeo, tenta responder que eu já volto com a resposta. Então, gente, a gente estudou na aula passada que as funções do Estado são alocativa, distributiva e estabilizadora. Não tem isso que alguma delas não pertence ao Estado. As três são do Estado. Então, são funções do Estado as políticas alocativas? Show. Distributivas? Show. Cabendo a função estabilizadora ao mercado? Não. A função estabilizadora também cabe ao Estado, então aqui está errado, tá bom? 10ª questão para a gente fechar esse vídeo de hoje, tá? Para não ficar muito longo, eu volto no vídeo seguinte com mais questões, mas vamos tentar fazer essa daqui para a gente fechar aí com chave de ouro. Ó, não estou trazendo, tá, questões simples, questões muito fáceis, de concursos muito fáceis. Eu estou trazendo questões aqui de concursos concorridos. Essa aqui, por exemplo, a Cefaz do Rio Grande do Sul, cargo de auditor do Estado, ou seja, um concurso extremamente concorrido, com um nível de dificuldade alto, né, geralmente. E perceba que esse assunto, mesmo assim, ele é cobrado. Ele é um assunto muito cobrado em prova, desde concursos mais simples, para cargos mais simples, até para cargos de maior aí, concorrência, né? Então, vamos lá. O orçamento público exerce 3 funções, a gente já sabe, alocativa, distributiva, estabilizadora. Relacione aqui o conceito, né? As frases às funções aqui em cima. Basicamente é o que ele quer que você faça. Então, você vai fazer o seguinte, pausa o vídeo, lê com calma aqui, ó, cada uma dessas afirmações, tá? E tenta fazer essa relação aqui com as funções que estão descritas acima, que eu já volto para a gente fechar aí com a resposta. Vamos lá, com calma aqui. A primeira diz o seguinte, ó, oferecer bens e serviços públicos que não são ou não possam ser regularmente oferecidos pelo setor privado na economia ou que seriam oferecidos em condições insuficientes. A gente sabe que quando o Estado ele intervém na oferta de bens e serviços para corrigir falhas de mercado, a gente tem aqui a função alocativa, que é justamente o 1. Promover intervenções na economia com o objetivo de tornar a sociedade menos desigual. Olha, ele começa aqui, ó, promover intervenções na economia. A pessoa já pensa, poxa, deve ser estabilizadora. Mas, ó, tornando aqui, ó, a sociedade menos desigual em todos os seus aspectos, tanto em relação ao acesso de renda, quanto no que diz respeito ao acesso a bens e serviços públicos e aos benefícios gerais da vida em sociedade. Perceba que ele tentou aqui fazer um imbróglio, né? Ele tentou trazer vários conceitos, a questão de intervenção econômica, a questão de oferta de bens e serviços, mas o que você tem que buscar aqui, ó, qual é o objetivo. Você precisa focar aí no cerne da afirmação.
O objetivo é tornar a sociedade menos desigual. Qual é a função do Estado que tem por objetivo tornar a sociedade menos desigual? É a função distributiva aqui, ó, D. Então, aqui é o 2. Ele tentou enganar você, ele tentou fazer uma pegadinha, e muitas vezes as provas vão tentar fazer isso mesmo. Porém, você precisa se atentar e verificar qual é o cerne, qual é o objetivo ali, ó, qual é o foco daquela afirmação. O objetivo, neste caso aqui, é tornar a sociedade menos desigual, função distributiva. Por fim, né? Promover o equilíbrio de preços, a manutenção do emprego e a estabilidade geral da sociedade. Quando o Estado ele vai tentar aí manter a estabilidade, né, dos níveis e indicadores econômicos, nós temos a função estabilizadora. Então, aqui é a 3. Então, a sequência correta seria 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. A alternativa A seria a nossa resposta. Então, gente, essas foram as questões que eu trouxe no vídeo de hoje. No próximo vídeo, a gente continua resolvendo questões sobre esse tema aqui, para que você possa fixar bem na sua mente e chegar aí preparado para gabaritar na prova. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixa o comentário aí embaixo com alguma sugestão ou alguma dúvida que você tenha ficado e manda aí ó, esse vídeo para os seus amigos, seus conhecidos que estão estudando e se preparando para concurso, tá bom? Então eu vejo você no próximo vídeo, beijo grande e até a próxima!